Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje estamos aqui nesse rico cenário, a Casa da Floresta, com mesa posta, tudo. Você está convidado a fazer parte desse nosso hall de amigos e de pessoas do bem-querer, né? E hoje nós temos uma convidada especial aqui, a professora, pintora, artesã e mais alguma coisa, Ana Maria. Bom dia a todos, bom dia, Sr. José. Tudo de bom, desejo um ótimo programa para nós. E é muito prazer estar aqui, um lugar muito bom, gostoso, pessoas muito agradáveis, estou gostando muito. Então tá bom. Ô Ana, diz para mim, você é pintora por acaso ou não? Não, não é bem por acaso, né? Foi assim, se desenvolvendo, né? Porque eu sempre gostei de desenhar, desde menina, de desenhar. Na época de criança era mais lápis de cor, né? Sempre adorei. E isso foi me acompanhando, né? E com 16 anos eu resolvi fazer pintura em tela. Porque todo mundo que viu meus desenhos falou, nossa, você tem potencial e tal. Então, e eu gostei, realmente eu gostei da pintura. Então, eu comecei a fazer telas, no começo era pintura a óleo, e com o passar do tempo, foi aperfeiçoando. Na realidade, eu não pensei assim, em pintura, em artes, como profissão. Como profissão, não. Certo. Né? Eu tinha outros interesses, né? E foi indo, foi caminhando, até quando chegou na época do ensino médio, que muita gente fica meio perdido nessa época, né? O que eu vou fazer da vida, né? E tinha o desenho, todo mundo, você tem que fazer artes, porque você é ótimo, mas ainda não estava assim, dentro de mim, né? Essa coisa. Tanto é que eu fiz comunicação social, eu passei em psicologia, mas não era o que eu queria. E tava buscando. Aí nesse meio eu fiz a Pan-Americana. Aí despertou mesmo. Aí falei, não, é isso que eu vou fazer. Aí eu fui para a faculdade de artes. Então eu fiz faculdade de belas artes, né? Sou formada. E nisso foi. Mas a gente sabe que a arte no Brasil é muito complicado, né? Você se tornar um artista é complicado. Então, como eu fiz também a formação pedagógica, então eu fui para o ensino de artes. Tanto é que eu sou aposentada em artes pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Né? Mas continuei com pintura, eu fazia muita coisa assim para dar, fiz muitos quadros foram presentes, né? E também muita coisa por encomenda. Você lembra o primeiro quadro que você pintou, que você falou, agora vai? Lembro, foi paisagem. Paisagem. Uma coisa que eu gosto muito de fazer também é a paisagem. Tanto é que esse foi um dos primeiros que eu fiz. Certo. Você lembra que paisagem que foi? Era tipo uma paisagem assim de interior. Interior. Bem assim, então, bem ligada. Já era, porque uma das coisas que eu queria fazer era agronomia, é que eu não conseguia entrar em agronomia, né? Mas meu primeiro intuito era ser agrônoma. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho raízes do interior. Nasci aqui no interior do estado de São Paulo, na cidade de Nube Paulista, e eu tenho a minha página no Facebook que eu posto coisas de interior. Aí o que acontece? Anteontem, uma postagem que eu fiz deu 6.000 visualizações. Ai, que legal! De uma postagem só do interior. A de ontem deu 5.000. Agora teve outras aí de chegar a 20.000 visualizações de coisa do interior que eu posto. Então, quer dizer,
quando está nas entranhas da gente, a gente passa e tem muitas pessoas que aí ficam, nossa, mas de onde você arruma tanta coisa? Porque está nas entranhas da gente, né? Tá nas entranhas. E o engraçado disso, você vai falar, né? Eu sou paulistana da Gêmea, eu nasci na Bela Vista. Eu fui conhecer uma vaca, um porco, com 13 anos. Nossa Senhora! Então eu era bem da cidade, né? Quando eu fui com a minha mãe para a Espanha para ver meus parentes, a primeira vez, foi que eu fui conhecer. Porque não conhecia, a gente não tinha, meus pais não tinham o hábito de ir para o interior. A gente ia muito para a praia, para Santos, para Praia Grande, isso sim. Mas me diga uma coisa, então você conheceu porco e vaca internacionalmente? Internacionalmente, é verdade, isso não é mentira não, é verdade. Internacional, né? Legal. Mas é uma coisa que está dentro, né? Flores também é uma coisa que eu gosto muito de pintar. Na realidade, eu sou muito ligada, a minha pintura é muito ligada a cores. A cores. Eu sou... Assim, eu gosto de transmitir essa coisa de colorido, né? Colorido simboliza alegria, né? Na minha opinião, vida, Sim. né? Então isso é muito ligado. Você faz pintura no que mesmo? Eu faço em tela. Tela. Na tela eu pinto com tinta óleo, tinta acrílica, né? Já cheguei também a fazer aquarela em tela, mas a aquarela fica muito mais bonito no papel canson. Faço também pintura em canson. Outra técnica que eu gosto muito também de fazer é pintura a lápis de cor e nanquim, que a gente chama de técnica mista. Eu gosto muito também, ficam uns trabalhos bem bonitos. Né? Então, em termos de pintura, é isso. Pinto, agora falando de artesanato, também pinto em madeira, né? Pinto em bolachas de troncos, né? Certo. E MDF. De pintura varia muito, né? Você faz pintura em pedra também, em cerâmica? Aí eu cheguei a fazer cerâmica também, eu tenho algumas peças em cerâmicas. É que a cerâmica é um tipo de arte que também é uma coisa meio cara, né? Você ter os materiais para ter um ateliê. Então. É mais caro. Para ter um ateliê bom de cerâmica, você precisa ter gastar um bom dinheiro também, porque forno é muito caro, né? E os equipamentos para você trabalhar o barro também são caros. Não é uma coisa, não é qualquer um que tem um ateliê bom de cerâmica. Mas eu fiz, meu primeiro contato com cerâmica foi num ateliê da artista Thaís. O ateliê dela chama Ateliê Terra do Fogo, em São Paulo. Fiz fiz quase 5 anos com ela. Né? Aprendi bastante coisa com ela. Aqui em Águas de São Pedro também eu fiz alguma coisa também no ateliê da Dona Ada Polari. Também cheguei a fazer alguns trabalhos. Uma figurinha sensacional. Muito sensacional, Dona Ada. Gosto muito dela. Né? Então, é uma coisa assim, a cerâmica para mim, ela vem como um hobby. Na realidade, né? Não que seja algo para eu trabalhar, por exemplo, como para venda, essas coisas. Mas hobby mesmo. É gosto pessoal. Porque é uma delícia você estar com a mão na massa e trabalhar aquilo e ver aquilo se transformando. É muito legal. Né? E as pedras, hoje em dia, é o meu carro forte. Né? Na realidade, o artesanato, ele se intensificou depois que eu me aposentei. Depois que eu me aposentei, que aí eu dei maior ênfase ao artesanato. Então aí eu comecei a fazer mais pinturas em MDF, em casas. Outra coisa que eu gosto muito de fazer mesmo são os quadros cenários. Eu adoro fazer aqueles quadros cenários. Você vê um lugar, aí você vai imaginando. Sabe assim? Eu gosto muito. Cortando um pouquinho, eu também, você sabe que eu não pinto, não bordo, mas eu escrevo algumas coisas, né? Eu sei. Tenho escrito algumas coisas ao longo da vida. E eu estou num lugar, contemplo aquele lugar, depois eu chego em casa, aí lá o meu ateliê é meu quarto.
Aí lá no meu quarto eu começo a lembrar aquele lugar que eu estive, a situação que me levou para lá, eu transformo numa poesia, né? Certo. E tem dado resultado. Até a Ada Polari, que é uma especialista ela é professora formada em letras e professora de inglês, ela gosta das minhas poesias. Nossa Senhora, de tirar o chapéu para isso, porque é impressionante como que ela curte as coisas que eu posto e ela conhece meu livro já, né? Inclusive já convidei ela para escrever o prefácio do meu próximo livro, que vai vir, está vindo aí com força total. Estou em busca de aproveitar o ensejo aqui do programa, estou em busca de patrocinadores que queiram patrocinar um livro, que vai ser uma obra de arte mesmo, porque no primeiro livro meu, foi um livro assim que eu escrevi e publiquei ele, uma narrativa, né? Agora esse já vem mostrando o lado artístico meu, que eu narro poemas, escrevo poemas e narro poemas. E conto poemas do mesmo livro, você entendeu? Que interessante. É um negócio bem interessante mesmo, né? Então, a verdadeira, eu mostro como aflorou o meu lado artístico. Aquele que ficou engavetado por dezenas de anos. Dezenas de anos. Mas que agora, depois que eu conheci a Água de São Pedro, eu falei, agora não tem jeito. Me contagiei, falei, agora não tem jeito, tem que ir atrás. E o primeiro, nós estamos aí no final da segunda tiragem, e esse segundo, nós estamos em busca de patrocínio. Mas legal. Dentro desse contexto que você faz as pinturas, você vê as imagens, você faz as pinturas, né? E eu faço também a contemplação do lugar e depois transformo em poesias. Tem umas poesias, você vai ver quando sair o próximo livro, porque o primeiro você já tem, né? Eu já tenho o primeiro e com certeza quando sair o segundo, então você vai comprar também? Vou comprar, pode ficar sossegado. Então já temos um primeiro livro. Já tem a primeira venda, pode ficar sossegado. E nesse segundo livro, então, vai ter muito dessas coisas que... E a arte é muito isso, né? Você transferir para a arte algo que você gosta, algo que você vê, algo que você sente. Isso é muito... Isso já é inerente do artista, né? Dessa concepção de pegar algo que você vê, né? Que, igual a beleza da natureza, isso é lindo, isso é belo. Você quer ver uma coisa que eu cheguei a chorar o dia que eu ouvi? Eu escrevi, um dia eu estava sentado num lugar aqui em Água de São Pedro, sentado embaixo de uma árvore, assim, tinha árvore de um lado, árvore do outro, tinha uma moita de erva cidreira. E como eu tenho uma dificuldade para agachar e levantar, eu arrumei um negócio e sentei lá para tirar a erva cidreira, cortar a erva cidreira, né? Aí eu falei, meu Deus... Eu ouvindo canto de pássaro, beija-flor beijando flor, beija-flor beijando, dois beija-flor beijando uma flor só. Falei, não, esse lugar tem que ser, transformado numa música, né? Aí comecei um refrãozinho de uma música. Aí eu comecei a trabalhar em cima e transformei uma letra com refrão e uma letra de música. Aí passei para um amigo meu que é músico de Americana e arranjador. Ele vai e coloca a melodia. Eu já tinha dado a ideia da melodia, né? Ele colocou a melodia e fez os arranjos, me passou. Nossa Senhora, o dia que eu ouvi aquilo, eu chorei sozinho. Que chorei sozinho, porque foi... Olha. E agora eu tive a graça de ter conseguido vender uns par de livros, né? E aí eu fiz um dinheirinho, eu paguei uma produtora, paguei uma artista, o cachê de uma artista de uma certa fama no Sul, e um estúdio que tem aqui em Água de São Pedro, um estúdio profissional, para gravar ela profissionalmente. Então ela se transformou uma música em caráter profissional, é registrada no meu nome e do Edson Oliveira, né? E agora tem esse cantor, que é um cantor do Rio Grande do Sul também, que faz parte dela. Aí, para melhorar mais ainda, contratei o serviço do Everaldo
Muito bem, obrigado. Para ele fazer um videoclipe. Contratei gratuitamente um corpo de balé da Letícia Landau, onde ela levou as meninas, fizemos um balé e um clipe com a direção, produção e edição do Everaldo, e nós estamos com esse clipe rodando aí, que já foram milhares de pessoas que viram. Então, bem, olha só. Então só me enche de alegria. Não, digamos o seguinte, o meu lado artístico, esse de escrever, compor e postar na internet, essas coisas, só me tirou dinheiro do bolso até hoje. Só me tirou dinheiro do bolso. Não me deu renda nenhuma, mas me deu muito prazer. Quem sabe um dia eu tenho algum retorno, mas se não tiver também vai ficar registrado, que é uma maravilha. Agora, digamos, o livro, como eu fiz um trabalho assim de cara a cara com as pessoas, foi me dado esse direito pela Prefeitura Municipal de Água de São Pedro, junto com o secretário de Turismo, porque eu faço um trabalho ali em conjunto com eles, né, uma parceria. Certo. Eu tenho um espaço de conversar com as pessoas lá no spa, falar sobre o livro e falar de Água de São Pedro. Aquilo que a Água de São Pedro fez por mim, pelas pessoas que eu conheço e que eu convivo. Então, quer dizer, é uma graça. Esse tem me dado retorno. Tanto é que é desse dinheiro que eu consigo fazer essas produções fora aí. Senão não conseguiria. Mas voltando para você. Aqui em Água de São Pedro, você no seu ateliê e na feira de artesanato, você tem isso como um hobby ou como uma fonte de renda também? A feira de artesanato, para mim, ela logicamente que o que a gente vende sempre é gratificante. Certo. Mas na realidade ela entrou na minha vida assim como um meio de conhecer pessoas. Tá. Por quê? Porque nós estamos aqui em Águas morando há 4 anos e meio. Certo. Então sempre quando você vai para um lugar diferente, você tem eu pelo menos, eu tenho a necessidade de conhecer pessoas, de conversar. E na feira de artesanato foi essa possibilidade de conhecer pessoas, né? E ainda mais fazendo o que eu gosto. Certo. Então vamos dizer assim, que a feira uniu o útil ao agradável. Né? Legal. Porque o agradável, porque eu adoro fazer o que eu faço, né? Eu viajo trabalhando, fazendo as minhas peças, minhas obras, e lá a gente tem essa parte a comunicação. A comunicação, nós somos seres humanos precisam dessa troca, é necessário. E para mim isso é muito bom, né? E aqui também calhou muita coisa acontecer a partir do momento que a gente veio para Águas. Certo. Também foi assim uma escolha muito boa nossa, da minha família, da gente vir para cá. A gente tinha essa necessidade de sair de São Paulo, sair da cidade grande, apesar de que eu amo São Paulo, mas sabe, sair daquela agitação, né? E nós escolhemos Água, uma pelos meus cunhados e meus sogros estarem morando aqui, e outra por nós mesmos, para querer uma melhor qualidade de vida. E nisso de vir para cá, para Águas, surgiu a possibilidade de eu entrar no projeto Gioconda. Então tudo veio a partir do projeto Gioconda. Eu também faço parte do projeto Gioconda. Né? Então foi no projeto Gioconda que através da Alice Quadrado, que eu comecei a postar as coisas que eu fazia como artista e artesã. Foi através do Gioconda que eu soube da feira de artesanato, né? Que a Prefeitura de Águas abriu. Então, a partir disso que deu tudo certo. Novos horizontes. Novos horizontes. Inspiração para os novos trabalhos, né? Com certeza. E muita inspiração, porque aqui é uma região muito linda. Eu acho a Serra de Itaqueri linda demais. Sabe, assim, toda vez que eu vou para lá, eu me emociono, porque é muito lindo. Que, inclusive, aproveitando o gancho, já que você falou da Serra do Itaqueri, nesse próximo livro meu, tem poemas
diversos poemas que eu escrevi para a Água de São Pedro e para a Serra do Itaquiri, onde eu escrevi e eu descrevo o porquê que eu escrevi. Então, aqueles momentos de ápice que eu vivi naquilo ali, eu transcrevo para o papel. Agora, depois, a pessoa que é apaixonada por natureza e tudo, então vai ler aquilo e vai se sentir com certeza gratificado, né? Verdade. Acredito eu que sim. Com certeza, porque é muito bonito, é uma região muito linda essa daqui, e eu acho que quem não conhece deveria vir conhecer. Exatamente. Águas de São Pedro também é bonito, toda essa região aqui é muito bonita, muito gostosa de estar, né? O clima é muito bom, né? E as pessoas também são bem agradáveis, simpáticas, eu acho que vale a pena. Você falou da feira de artesanato de Água de São Pedro. Você participa quantos dias por mês, quantas vezes por mês? Na nossa feira de artesanato de Águas, ela tem 2 grupos, né? Então, o meu grupo, que é o grupo 2, a gente trabalha de 15 em 15 dias. Então, uma semana é o grupo 1 e na outra semana é o grupo 2, né? Tá. Com até a possibilidade, se quiser, tem até, se tiver falta, se tiver pessoas que não participam, você tem até condições de participar mais vezes, né? Tá. Mas o meu grupo é de 15 em 15 dias. Né? Então isso também é bom, porque também você tem aquele tempo para você elaborar peças, para você fazer trabalhos para a próxima feira. Repor o estoque. Para repor o estoque. Porque eu tenho conversado com algumas artesãs ali, e tem umas que diz que o que faz, vende tudo, né? E recebe encomendas na outra feira, entrega aquelas encomendas e já... Sim, porque na realidade, eu acho o grande forte da feira aqui de Águas realmente são artesãos. Certo. Todo o trabalho lá são trabalhos manuais. São os próprios participantes que fazem. Não é nada assim. Você vai em algumas feiras, em alguns lugares por aí, por exemplo, na praia, por exemplo, vou citar, que você vê que tem muita coisa que é comprada e revendida. Aqui não. Aqui realmente você vai conversar com a pessoa que faz. Se você for fazer alguma encomenda, você tem certeza de que aquela pessoa ela vai te entregar o trabalho perfeito. Então, assim, isso eu acho assim, que é o grande ponto da Feira de Artes e de Artesanatos de Águas de São Pedro. É mesmo que, vamos fazer uma comparação, eu quando falo do meu livro lá no SPA, tem pessoas que falam, eu não comprei na Feira do Livro para vir comprar do senhor, porque eu queria te conhecer e conversar com o senhor. Então, mais ou menos por aí, né? Porque muita gente gosta de saber como é que foi feito o trabalho, né? De saber a história daquele artesão. Por que ele chegou naquela peça, né? Como que foi? E lá tem muita variedade de trabalhos. Realmente, né? É de encher os olhos. É de encher os olhos mesmo. E eu estou desde que foi aberta, né? E a gente vê que como tem aumentado a participação das pessoas na feira. Né? Então, como agora tem se tornado algo fixo, né? Porque eu não participei das outras, né? As outras eram particulares, então não era sempre que ocorria. Agora não, agora toda semana tem feira de artesanato. Agora é uma feira estatutária do município. Sim, né? Do município. Do município. E como a prefeitura de Águas, ela está investindo muito no turismo, então isso também fez com que aumentasse também a demanda de pessoas na cidade. Então, tendo mais pessoas, mais público, logicamente que teremos mais vendas. Então, Ana Maria, é o seguinte... Nosso papo tá gostoso, mas a gente fica o dia inteiro aqui conversando. Mas como é um programa limitado a 1 hora, vamos visitar o seu ateliê então? Vamos, com prazer. Quero recebê-los lá no meu ateliê, meu humilde ateliê. E depois do ateliê a gente vai voltar para prosear mais um pouco, tá bom? Tá certo, combinado. Então vamos lá. Bom dia, meu nome é Ana Maria.
Eu tenho o ateliê Ana Garcia Barnabé, eu trabalho com pintura em telas, eu trabalho com madeiras, com MDF, faço pintura em gesso também, e hoje estou aqui para mostrar um pouco do meu trabalho, né? Na atualidade, o que eu tenho feito com maior afinco são as pinturas em pedra, né? Então, o que acontece? Eu tenho que procurar uma pedra específica que eu acho que a que tiver de aparência bem bonita e que sirva para o meu propósito, né? Por exemplo, se eu quero fazer uma coruja, igual essa aqui que eu estou fazendo, eu tenho que procurar um formato mais ovalado, que dê a ideia do bichinho, né? Então, depois de pego a pedra, eu tenho que lavar a pedra, eu faço uma tintura, faço uma tinta base, né, para eu poder fazer o trabalho. E assim eu faço o desenho que eu quero na pedra, disso, depois desse passo, eu começo a pintura. Depois eu tenho um terceiro passo, que é, através da canetinha de marcador de texto, eu vou formando o contorno da imagem, né? Para terminar, eu tenho que passar um verniz, e nisso, o trabalho, eles começam a ficar dessa forma. Então, meus trabalhos em pedra, aqui eu tenho uma também, em formato, fiz desenho de folhas. Então, o processo para todas as pedras é da mesma forma. Tanto as pequenas aqui, nesse ímãs de geladeira, como as grandes, é o mesmo processo. Primeiro pego a pedra, eu faço a base, faço o desenho, pinto, envernizo e coloco no suporte. Além das pedras, né, eu trabalho muito também com MDF, fazendo essas caixas de MDF. Esses suportes para lavabo, banheiro. Uma coisa que eu achei muito utilitário, porque às vezes você tem um trabalho e as pessoas falam, mas para que serve isso? Então, eu faço muito também para ser porta-chaves. E você pode dar uma utilidade ao trabalho, né? Por exemplo, aqui, eu fiz uma pintura de uma japonesinha. Na pintura atrás tem um Monte Fuji, né? E virou um porta-chaves. Na realidade, a minha formação é uma formação em artes. Eu sou formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Eu fui professora de artes do município de São Paulo, eu sou aposentada. Então, na realidade, o meu trabalho começou com pintura em tela. Temos aqui, eu estou num novo projeto. E meu papagaio, que hoje não tem mais papagaio, que fugiu. Essa daqui é um exemplo, é uma das poucas pinturas mais velhas que eu tenho, né? Esse daqui estava na casa da minha sogra. Como ela vendeu, então nós trouxemos para cá. Então, minha tipo de pintura é uma pintura eclética. Eu vou muito do abstrato, eu gosto também do abstrato, mas a minha produção, ela é mais da natureza. Outra coisa que eu uso muito nos meus trabalhos é a cor, né? Aqui também, para falar, também a gente fala, quando fala em pintura, cita muito pintura em tela, pintura acrílica. Mas aqui eu tenho trabalhos feitos com lápis de cor e nanquim, que seria técnica chamada técnica mista, né? Tenho vários trabalhos de lápis de cor. O lápis de cor também é um material muito, muito bom, muito de qualidade, né? Você consegue trabalhos de boa qualidade com um bom lápis de cor e vira uma obra de arte. Outro material que eu também trabalho são as aquarelas. Também gosto muito de trabalhar com aquarela. É outro efeito, é diferente da tinta óleo e da tinta acrílica, né? Mas você consegue uns efeitos maravilhosos.
trabalhos feitos. Aqui tem que é o meu carro-chefe, porque hoje eu trabalho na feira de artesanato. O meu carro-chefe são os imãs de geladeira, né? Eu trabalho com pintura em madeira. E aqui nós temos mais alguns trabalhos que eu realizo também, com MDF, as caixinhas. Um trabalho que eu gosto muito de fazer, que são os quadros cenários, né? Que eles ficam bons em lavabo, em varanda, em banheiro. Outra coisa que eu também gosto muito de fazer é pintura de santinhos em gesso. Aqui é uma decupagem feita no gesso, né? Então aqui nós temos vários tipos de atividade que eu faço. O artesanato entrou na minha vida como um hobby, né? A pintura não, a pintura eu já faço, o meu primeiro curso de pintura foi aos 16 anos, né? Pintura em tela. Então aqui eu tenho outra pintura minha. Eu fiz 4 anos de cerâmica em São Paulo, no ateliê Terra do Fogo, da artista Thaís Del Carmo. E também fiz algumas coisas no ateliê da Dona Ada Polari. Em termos de materiais, se vocês repararem, eu também uso vários tipos de materiais. Por exemplo, aqui, essa forração dessa capa foi feita com coador de papel, de café, né? Coador de café. Então, são técnicas variadas. Esse daqui já é de encapar com tecido, toda encapada, a caixa inteira, né? São técnicas. A gente... Aqui tem mais outro trabalho de MDF, também com detalhes diferentes. Aqui também é decupagem de papel. Aqui, nesse do chá, temos carimbos. Então, são vários tipos. Aqui na madeira, aqui é a bolachas de madeira com pintura. Temos aqui também, aqui atrás também, outros trabalhos também feitos em bolacha de madeira. Esse daqui é aquele do Ho'oponopono, né? Das palavras de autoestima, né? É uma filosofia. E também pintura na madeira. Então, esses são os trabalhos que eu realizo. Para terminar, tem esse novo, esse daqui também é uma criação nova. Esse daqui também é uma criação nova minha, né? Aí, no caso, a corujinha é uma de ponta cabeça, quer dizer que a gente tem que ser a gente mesmo, não tem que se preocupar com o que os outros pensam. Ana Maria, o que são carros antigos na sua vida? Tem 2 que marcaram a minha vida, né? É uma C14, uma Chevrolet C14 e uma Chevrolet C10. Meu pai, ele teve carro eu já era mocinha, vamos dizer assim. Quando meu pai teve a primeira
carro dele, a C14, eu já deveria estar com uns 12 anos, né? Então, ele foi um motorista meio tardio, né? Mas foi muito importante, porque foi a partir daí que a gente começou a sair mais, a fazer mais coisas, né? Porque com carro, a gente sabe que tudo facilita, né? Sim. E a C10, depois, foi onde eu aprendi a dirigir. Eu aprendi a dirigir numa C10 com câmbio em cima, no volante, né? Que era 3 marchas, naquela. Era 3 marchas só, C10? 3 marchas, C10. Eu lembro daquela... Eu cheguei a andar em C10 ali junto com o motorista, mas eu nunca tive essa curiosidade de perguntar quantas marchas que era. Então, 3 marchas. 3 marchas, né? E foi assim, foi o auge. Eu adorava, meu pai me ensinou, a gente morava lá em São Paulo, ele me ensinou a dirigir. Aí depois que eu já sabia dirigir, já estava com a carta, porque sem a carta ele não ia deixar eu sair de casa, né? Aí eu tinha uma grande amiga, a gente pegava, ia dar voltas lá, e chegava aí até no Brooklyn, porque eu morava na Vila Sônia, né? Então, às vezes pegava o carro, eu ia até no Brooklyn, a gente ia passear pelo Morumbi, fazia uma festa dirigindo a caminhonete. Então, é uma coisa assim que até hoje eu vejo uma C10 assim, é coisa de memórias, né, que a gente traz. Então essa feira do carro antigo que teve aí, essa exposição do carro antigo, para você foi gratificante. Foi, porque doces lembranças. Tinha várias C10. C14 eu não lembro se eu cheguei a ver C14, mas a C10 tinha. Tinha uma bem parecida com a que era do meu pai. Agora, você sabe, vendo essa exposição de carros antigos que teve aí, você sabe o que mais me toca nessas exposições, que já são muitas, que eu presenciei aqui em Arco de São Pedro, aqueles caminhões. Lindos. Aqueles caminhões. Meu pai do céu. Sabe por quê? Porque a primeira viagem que eu lembro que eu fiz na minha vida em um veículo foi num caminhão. Num caminhão. Olha Agora, só. imagina que condição fizemos essa viagem. A gente morava aqui no município onde eu nasci, em Nubia Paulista. Meus pais resolveram mudar para Maringá, no Paraná. Que legal. Foram de caminhão. Eu não sei se podia chamar pau de arara, porque não foi um pau de arara. Era um caminhão, um Mercedes, daquele do cofre comprido, igual tinha aqui na nossa exposição. Aquele do cofre comprido. Tinha uns vermelhos ali, uma coisa mais linda, né? E eu lembro que o caminhão era do cofre comprido, né? E aí o que aconteceu? A gente... Esse motorista, ele fez uns arcos na carroceria do caminhão e fomos em 4 famílias em cima do caminhão. Nossa. Era a carroceria comprida, mas foram 4 famílias, suas mudanças e todas as pessoas ali. Em média de umas 18 a 20 pessoas em cima daquele caminhão. De Nubia Paulista, que é dar uns 500 quilômetros daqui, a Maringá, que foram cerca de uns 600 a 700 quilômetros de viagem. Nossa senhora, que... E olha que nós cruzamos muita estrada de chão, mas sobrevivemos. Ah, com certeza. Foi algo que o que me marcou, sempre que eu vejo um caminhão, sempre que eu vejo essas exposições aqui em Alva de São Pedro, me vem a memória aqueles caminhões. Aí depois, para voltar de lá para cá, nós voltamos num Fenemê. Ah, Fenemê, eu tive um tio que tinha. O cara chata, com aquelas buzinas na frente, coisa de buzina. Quando eu ouvi agora aqueles caminhões fazendo aquele buzinaço ali, mas que ele me arrepiava de lembrar a viagem que nós voltamos do Paraná para o estado de São Paulo. Olha, que legal. Só que aí teve uma outra viagem que nós fizemos, voltamos para o Paraná de novo. Nós voltamos para o Paraná de novo. Aí fomos de caminhão outra vez. Aí nós fomos numa família só. Num caminhão só, uma família só. Do mesmo jeito, coberto. Eu fui na cabine com a minha mãe, e meu pai e minhas irmãs foram na carroceria. Lá cobertinhos, né? E eu lembro que o primeiro lugar que nós paramos, né?
O motorista foi dirigindo, chegou num determinado lugar, ele parou para descansar um pouco, né? E já era combinado para o pessoal se alimentar, que levou farofa de frango, levou para fazer um piquenique na estrada, no caminho. Essa viagem foi também do município de Inúbia. Nós tínhamos voltado, saímos de Inúbia e fomos para o Paraná, para Maringá. Aí voltamos para Inúbia de novo. Depois saímos de Inúbia e fomos para Umuarama, saindo ali por Presidente Prudente. A maioria das estradas, estrada de chão. Então, o primeiro lugar que nós paramos, lembro como se fosse hoje. O motorista falou assim: vamos ver se o pessoal lá em cima está vivo. Vamos ver se o pessoal lá em cima está vivo. São as nossas memórias. E você fez alguma viagem assim que marcou com... Tem uma viagem que, aqui no Brasil a gente não teve muitos parentes, né? Mas tinha o irmão mais novo do meu pai que era caminhoneiro. Ele também tinha um Fenemê. Fenemê, eu lembro até hoje também. Era um Fenemê, um verde escuro. Então, como a gente tinha muito contato, né? E o meu tio sabia que meu pai gostava de andar de carro e eu era a sobrinha mais velha. Então, várias vezes nós fomos com ele porque ele pegava areia em Jacareí. Ah, sim. Sabe? Então, nós chegamos aí muitas vezes. Então, ia eu, meu pai, meu tio, ele ia buscar a gente. Vamos lá para Jacareí passear. Então, eu lembro dessas assim, sabe? De sentar no meio, meu tio dirigindo, meu pai, e a gente ia para Jacareí. Era uma festa, eu era menina, né? Então, era uma festa andar naquele caminhãozão assim, alto, via tudo. Isso também é uma coisa que marcou bastante a minha vida de infância. E carro que você... Carros que você conheceu assim? Não, nós tivemos, aí depois já de adulto, assim, nós tivemos muita Brasília. Eu lembro muito uma Brasília azul, gostava muito da Brasília azul. Aí, né, esses carros já estava casada, né? Fusca também. Fiat Uno, também tivemos muito Fiat Uno. Certo. Outra coisa que eu também lembro, a gente teve uma caravan branca. Nossa Senhora! Ai, essa caravan, nessa época eu dava aula no Jardim Ibirapuera, perto do Jardim São Luís. Certo. Nossa, mas os pneus da caravan sempre dava problema, sabe? Eu saía 11 horas da noite, várias vezes. Teve que chamar o meu marido lá porque estava com o pneu furado e às vezes não conseguia arrumar. É um carro pesado, né? Um carro pesado. Qualquer lugarzinho que passava, que tinha um detrito, essa caravan, ela tem muita história. Muita história. Uma vez nós fomos também para a praia. O César dirigindo, o meu marido, estava eu, mais 3 amigas naquela época, podia ir um monte de gente, né? Não era igual agora que tem a lei, né? Então ia 3 atrás, mais 3 crianças, nós fomos para Itanhaém. Nossa Senhora! Nós estava lotada a caravan. Na volta também teve um problema na caravan. Sabe assim, histórias só de... que sempre teve algum perrengue com o carro. Mas foram também superados, né? Foram superados. Sempre foi superado. E são as memórias que a gente vai trazendo, né? Tá certo. Nós tivemos vários carros. Você falou do Fusca. O meu primeiro carro também foi um Fusca branco. Eu também fui motorista tardio. Aos 35 anos, o primeiro carro que eu dirigi na minha vida foi um Fusca branco que eu comprei. Porque eu sempre dizia: nunca vou dirigir um carro de outra pessoa. Vou dirigir o meu carro. Tá certo. Aí fiz aulas em um Fusca e depois dirigi o meu primeiro carro. Era um Fusca 72 com carroceria de 82. Aqueles Fusca Fafá. Então certo. Foi o meu primeiro carro. Depois já tive Brasília, tive... Monza, né? E agora, o carro que marcou minha vida, assim, que eu ficava olhando e eu desejava muito ter, é o Corcel 2, quando saiu. Aqueles Corcel 2, com
Eu conheci um Corcel 2 de um fazendeiro lá no Paraná. Ele era amarelo e tinha 2 faixinhas pretas que acompanhavam os frisos, assim, mas aquele carro, quando eu vi aquele carro, nossa senhora, eu ficava encantado com aquele carro, encantado mesmo. E agora então vendo a presença dessa feira ou exposição aqui em Água de São Pedro, muito gratificante, trouxe essas boas memórias dos carros. Nossa, e você vê aqueles carros praticamente zerados. Nossa, olha a perfeição de tirar o chapéu para esse pessoal. Tirar o chapéu esse pessoal cuida, você via, não tinha um risco, não tinha... Parece carro novo que saiu da fábrica agora, né? Muito lindos, muito lindos. Você vê diversas marcas ali que são cuidados como dos outros, como as meninas dos olhos, né? Com certeza. Dos olhos. Então, você vê que engraçado, você é um artista. Você gosta de carros? Gosto. Eu gosto de dirigir. Já teve suas histórias de carro. Bom, aí nós já vamos ter um contraposto. Vamos. Você gosta de dirigir, eu não gosto. Eu gosto de dirigir. Eu dirijo, mas obrigado mesmo. E quando eu estou com uma pessoa que dirige, eu passo para ela. Que nem o nosso produtor e cineasta, digamos, o Everaldo. Ele, quando eu estou com ele e saio por aí, ele que dirige para mim, porque eu evito dirigir. Mas, então, você vê, você teve carros antigos, você teve viagens... também um Del Rey. Eu tive um Del Rey também. O meu Del Rey era meio dourado, marrom bem dourado. O meu era cinza, tive um Del Rey também. Um carro gostoso de viajar, né? Uma barca. Agora você quer ver barca mesmo? É uma Belina. Belina. Eu tive uma Belina também. Eu viajei daqui com ela para o Paraná, com a minha família toda dentro. Nós fomos e voltamos só verificando água e completando o combustível. Você sabe que não furar um pneu, nem nada. Uma maravilha. E com aquela barcona mesmo. Que a Belina era macia de andar, mas era grandona, né? Certo. Então, coisa que nós temos bastante coisa em comum, né? Carros antigos que marcaram nossa vida, caminhões que marcaram nossa vida, retratação que a gente faz, você faz a retratação, você vê e transforma em pintura. Isso sim. Eu vejo e transformo em poema. E agora, nós estamos aqui levando isso para o nosso público, né? Que você vai passar a ser conhecida agora na internet, né? Na página da Casa da Floresta e também no meu canal do YouTube. Muito nosso obrigada, programa ele vai direto agora todos os domingos. Nós temos esse programa e ele vai direto no Facebook Casa da Floresta e no meu canal no YouTube Causa, Prosa e Poesia do José Luz. Isso. Então, bastante coisa em comum. Você é uma artista e eu um aprendiz de artista, mas que nós temos a nossa história em comum com várias coisas aí. Verdade. Né? E outra coisa também que a gente tem, que faz em comum, que foi interessante falar, é que você me falando em off, você disse que você é de origem espanhola, né? Meus pais eram, porque os dois já estão falecidos, certo. Imigrantes espanhóis, espanhóis. Eles são da Galícia, da região da Galícia, da Espanha. Certo. Então, na realidade, aqui no Brasil, eu não tenho parente nenhum. Certo. Meus parentes estão todos na Espanha. Todos na Espanha? Aqui eu não tenho. Aqui a gente tem meu pai tinha um primo, também já está falecido, né? Que era um primo de 3º grau, mas assim, parente bem direto eu não tenho nenhum. Então, agora, eu é do lado da minha esposa. Minha esposa, ela é de origem espanhola. O meu sogro veio de Castelejar, porque meu filho buscou a cidadania espanhola e ele conseguiu descobrir a cidade onde nasceu meu sogro, onde ele foi registrado, então resgatou essa árvore genealógica que tem raízes lá na Espanha também.
Então, Os meus, tanto por parte de pai como por parte de mãe, são tudo da Galícia. Mas que maravilha. E é um lugar muito lindo. Eu estive e foi muito bom. Ana Maria, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre as coisas que eu gosto de fazer. Obrigada por estar aqui, da companhia, muito agradável. Obrigada a todos. Foi bom estarmos juntos. Aqui também a Luciana, né? O lugar aqui é lindo, adorei, não conhecia, maravilhoso. E quem quiser conhecer a Casa da Floresta, no nosso link tem Casa da Floresta, tem lá o WhatsApp, tem o site para entrar em contato. Se quiser conhecer, é só agendar uma visita e vir conhecer esse lugar que é um lugar esplendoroso. Tem uma visão aqui da Serra do Itaquiri, tem uma visão de Água de São Pedro que é muito gratificante estar aqui. Maravilhoso. Você está convidado a conhecer esse lugar. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado para todos. Até o próximo. Beijos.